E aí, pessoal? Vamos falar sobre matrizes e operações com matrizes. O que são matrizes? Matrizes são tabelas em que você dispõe números organizados em linhas e colunas. Então, para representar um elemento dessa matriz, vamos supor que a matriz seja chamada de matriz A. Cada elemento vai ter como se fosse uma coordenada, um número de uma linha e um número de uma coluna para saber qual é a sua posição dentro daquela matriz. Então, um elemento geral dessa matriz é representado, por exemplo, no caso da matriz A, nós vamos representar ele como elemento A. Posição da linha I e da coluna J. Então, nós temos I para a linha e J para a coluna, certo? Então, quando eu relaciono os elementos, elemento A1, 1. Então, é o elemento da primeira linha, da linha 1, da coluna J, que é a coluna 1. A1, 2, linha 1, coluna 2. Por exemplo, A2, 3, por exemplo, aqui. Ó. O A2, 3, ele é o elemento que está na linha 2, na coluna 3. Certo? Essa aqui é uma representação de uma matriz genérica, tá? Uma matriz geral que vale para infinitos elementos, tanto para infinitas linhas como para infinitas colunas. Tá? Por isso que ela é representada assim. O último elemento seria o elemento Mn, que contém o número da linha e o número da coluna. Por isso a gente chama de matriz M por N. É assim que a gente lê. Tá? M é a quantidade de linhas, N é a quantidade de colunas. Ok? Temos aí, então, que todos os elementos da matriz AM por N serão representados pela letra A e J, onde I é a linha e J é coluna. Ok? Os tipos de matriz que nós temos. Matriz linha é uma matriz formada por uma única linha. Ela tem infinitas colunas, mas ela é uma única linha. Então, a gente representa por 1 por N. Uma linha e quantas colunas a gente tiver. A matriz coluna é o contrário. Ela tem infinitas linhas, mas uma coluna só. É a característica dela. Tá? Então, uma matriz vertical, vamos dizer assim, que só tem uma coluna. Matriz nula. Todos os elementos são iguais a zero. Matriz quadrada. Bom, todas as matrizes elas são retangulares, né? Para ter esse formato M por N, né? Número de linhas vezes número de colunas, né? Por número de colunas. A matriz quadrada é uma matriz particular em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, matriz 4 por 4. Então, sempre a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Agora, o detalhe importante é que a gente não precisa escrever na matriz quadrada M por N, 2 por 2. A gente só escreve um dos números, porque ele vai se repetir. Então, a gente sabe que toda vez que eu tiver uma matriz A2, por exemplo, ela é uma matriz de ordem 2. Ela é quadrada, com duas linhas e duas colunas. Então, esse doisinho que vai estar aqui embaixo, né, esse índice, vai indicar para você, quando ele aparecer sozinho, que você está usando uma matriz quadrada e ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas que está indicado por esse númerozinho. Uma matriz quadrada de ordem 3, ela tem 3 linhas, 3 colunas. Uma matriz triangular é uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal abaixo ou acima da diagonal principal, eles são todos nulos, todos zeros. Então, você vai ter elementos, tem a diagonal principal com elementos, números, né? Se abaixo da diagonal principal você tiver só zeros, ela é uma matriz triangular. Se acima da diagonal principal você tiver só zeros, ela é uma matriz triangular. Mas lembre, ela tem que ser uma matriz quadrada. Tá? Matriz diagonal. Você tem elementos na diagonal principal
Todos os elementos que estiverem acima e abaixo são zero. Então, só a diagonal principal tem elementos diferentes de zero. Tá? Então, ela é chamada matriz diagonal. Ela também é uma matriz quadrada e também é uma matriz triangular. A matriz identidade, uma que nós usamos muito com operações, é uma matriz quadrada. Tá? A gente representa ela por IN. Tá? É uma matriz, por exemplo, I2, I4. É uma matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade de ordem 4. Tá? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, a diagonal principal é sempre 1. E os demais elementos são iguais a 0. Você deve estar se perguntando o que seria essa diagonal principal. Bom, a diagonal principal são todos os elementos que ficam nas posições em que o número da linha é igual ao número da coluna. Então, é o primeiro elemento, o elemento 2, 2, o elemento 3, 3, o elemento 4, 4. Eles ficam sempre sobre a diagonal principal. A outra diagonal é a secundária. Então, pegamos aqui um exemplo. Determine a matriz A 2 por 2, então uma matriz quadrada, tal que A e J é formado, cada elemento vai ser formado pela soma do número da linha mais 2 vezes o número da coluna. Então, esse elemento A e J, conforme é o número do I e o número do J, substituindo, nós temos o elemento da sua matriz. Então, aqui eu tenho uma matriz que eu vou usar como exemplo a matriz genérica dela. Uma matriz 2 por 2 tem 4 elementos. O elemento A11, A22, A21, né? E o A12. Então, eu tenho os elementos que estão aqui na primeira linha e na segunda linha. Como eu estava falando para vocês, o que vem a ser a diagonal principal numa matriz quadrada? Os elementos que têm o número da linha igual ao número da coluna, ó, o A1 e o A22, eles se encontram numa diagonal. Essa diagonal é chamada de diagonal principal. Esses outros dois elementos, eles se encontram na diagonal secundária. Tá? Bom, queremos saber quanto que vale cada um desses elementos. Então, eu vou substituir na minha fórmula que foi dada, tá? No lugar do I, o valor que é o primeiro número, e no lugar do J, o segundo valor. Tá? Faço as contas das operações. Então, no caso do A11, nós temos o elemento 3. No caso do A12, substituindo, nós vamos encontrar o resultado 5. No caso do A21, substituindo os elementos, nós vamos encontrar o resultado 4. No caso do elemento A22, substituindo I por 2 e J por 2, encontramos o resultado 6. Então, a matriz que nós estamos procurando é a matriz A com os elementos 3, 5, 4 e 6. Ok? Então, isso a gente usa na matriz genérica. Quando a gente quer descobrir uma matriz, ele vai dar para você a forma da matriz, né? E vai dar uma expressão para você calcular cada elemento em função do número da linha e do número da coluna. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Bons estudos!